Bom, vocês ouviram a história do Zubeldia, esse fantasma, esse pesadelo que volta pra assombrar o São Paulino? Porque é o seguinte, o Zubeldia, a história mais bizarra de todos os tempos do São Paulo, uma das, ela volta agora com notas absurdas e que eu não tô me conformando, sinceramente. Não dá pra acreditar. E se isso se confirmar, o que eu vou falar com vocês aqui agora, eu vou começar o vídeo falando sobre isso. Se confirmar essa história da diretoria do São Paulo com o Zubeldia, não dá pra acreditar. Sinceramente, não tem a menor possibilidade de acreditar que isso aconteceu. Você viu, tá acompanhando o lance da comum acordo, pediu demissão, não pediu? Olha a ideia, olha o que aconteceu. Antes, vou falar de Dineno também, que meteu 3 gols hoje no jogo treino, e os caras que jogaram. As surpresas do São Paulo que aparecem nas mãos do Hernan Crespo, o que ele trouxe, tipo Luan, Rian Francisco, Luciano, como que ele tem usado alguns jogadores. Falar desse mercadão do São Paulo procurando jogador no mercado também, e acho que vai ser um vídeo bastante interessante. Vem comigo aí, que vai ser um vídeo bem completo. Ó, chega nesse brabão desse likeão aí, tamo junto. Se inscreva aqui também, vem comigo, vamos fazer parte dessa família que só cresce. Vamos aí? Vamos aí então. Olha só. O São Paulo teria então feito um comum acordo com o Zubeldia, né? O São Paulo ficaria tranquilo para a demissão do cara, comum acordo, tal. O São Paulo não teria muitos prejuízos. Até aí tudo bem, certo? Aí surge que o Zubeldia, o Crespo, tá com problema para ser inscrito, porque o São Paulo tem uma burocracia com o Zubeldia. É uma burocracia, que burocracia que é essa aí? São Paulinos, que burocracia que é essa? Bom, vem comigo. O São Paulo, eu vou te contar, só que é o seguinte. O Alexander Vieira, eu não vou ler o texto, olha o textão, tá? Isso aqui vai ser muito chato se eu ler isso aqui. É um textão, tá vendo aqui, ó? Tá? Desse Alexander Vieira, que é um jornalista aqui. E ele marca aqui Arnaldo Ribeiro e Mabragaté. Não vou nem saber aqui. Mas enfim, ele marca conversando com o Arnaldo Ribeiro e tal, porque olha o tamanho da história cabeluda. Depois do São Paulo e Vasco, o Zubeldia teria entendido que era o fim do trabalho dele no São Paulo. Chegou pra diretoria e falou, eu quero me demitir. Porra, São Paulo, não, fica aí de boa, tal, fica aí, tranquilo, não se demita não. Tá tudo no texto aqui, tudo no texto. O trabalho tá normal, tire férias, vai parar o Mundial aí, tire férias. Nós vamos buscar um meia, um atacante, reforços, 3 reforços pra você. Vai em paz. O Zubeldia, ele ia lá pra Argentina, vai em paz. Sai de férias, não queremos que você se demita, não. E o cara não se demite. Aí, isso é sexta-feira após o jogo contra o Vasco. Aí o Zubeldia tá na Argentina, domingão São Paulo liga pro Crespo, fala, e aí Crespão, vamos aí? O Crespo, vamos aí, demorou, quero. Aí o São Paulo chega, faz uma reunião interna e fala assim, ô, vamos aceitar esse pedido do Zubeldia de demissão? O São Paulo, vamos. Vamos aceitar, diretoria, vamos aceitar o pedido de demissão que ele fez sexta-feira. E aí o São Paulo liga pro Zubeldia. Eu vou aceitar sua demissão. Aí o Zubeldia fala, não, mudei de ideia, não quero mais me demitir. Aí o São Paulo, não, mas eu acho que é melhor você se demitir. O Zubeldia, não quero mais. Aí o São Paulo demite o Zubeldia. Então perceba só onde está o pulo do gato aqui. Se o Zubeldia se demitisse, ele teria a multa rescisória de 5 milhões? Acho que não, né? Foi ele que quis sair do São Paulo. Como o São Paulo segura o cara ali no fio do bigode, numa madrugada fria, do nada, ele segura o cara, não se demita não, fica aí. Quando o São Paulo vai aceitar a demissão, o cara não quer mais se demitir, aí o São Paulo tem que demitir ele. Aí agora vem a multa rescisória, que pelo que tinha informado antes, deve ser de 5 milhões de reais. Que o Zubeldia não tem como um acordo, ele quer receber o valor dele, claro, só que aí ele aceitaria um parcelamento. E a reunião rolou hoje. Tá bom pra vocês ou não? Então ele iria sair de graça do São Paulo após o jogo contra o Vasco. Pelo que eu entendi, ele não teria multa rescisória. Mas o São Paulo segurou o cara, não aceitou o pedido de demissão. E aí depois falou, aceito agora, o cara agora não quero mais. E aí o São Paulo tem que pagar aqueles 5 milhões, 3, sei lá quantos milhões são. Mas que o São Paulo não teria demitido antes porque não tinha grana e tal. É por aí mesmo a história. Essa daqui, eu não sei nada dessa história. Está no texto aqui, que é todo detalhadinho desse Alexander Vieira, jornalista. Sobre a demissão do Zubeldia, ouvindo 2 lados da história, até 3. Ele ouviu 3 lados. Após a informação do Arnaldo Ribeiro e também do fulano no GE. O Zubeldia confirma que após o confronto contra o Vasco, chegou a pedir para sair.
por acreditar que não daria mais liga no elenco. Diretoria colocou panos quentes. Tá vendo aqui? Afirma que o técnico está de cabeça quente e pede para descansar nas férias. O texto rola, a organizada teve um papel importante e tal. Decidem pela saída do Zubeldia, mas o técnico foi comunicado sobre isso apenas no domingo, pela parte da tarde. Pela manhã, o técnico Zubeldia, né, ele falou assim, ó, que ele não quer, ele mudou de ideia. É que é o resumo da coisa. Então, assim, o Zubeldia que estava demitido do São Paulo porque ia se demitir, o São Paulo não quis e aí vai querer pagar os 5 milhões pro cara. O que é isso aí? Essa diretoria, se isso se confirmar, tá rasgando dinheiro? 5 milhões, o Zubeldia pedindo para se demitir, não aceita e demite o cara depois, 2 dias depois, 3 dias depois? É assim que essa diretoria age? Não, essa história tem que vir à tona direito. Essa história... São Paulo, lança uma notinha oficial pra gente aí, ou nós vamos ficar na mão de 2, 3 jornalistas sem ouvir a versão de vocês? Porque na versão dos jornalistas, o que eu interpreto aqui, diante da versão dos jornalistas, é que o Zubeldia ia se demitir e não ia custar nada pro São Paulo. Vocês não querem a demissão, 3 dias depois vocês querem sim aceitar a demissão que ele não quer mais. Aí vocês têm que demitir o cara e pagar 5 milhões de multa? É isso aí? Se for, vocês não vão aparecer, é óbvio, né? Porque deve dar vergonha. Eu não sei qual que é a real intenção de vocês, mas deve dar vergonha. Agora, se não for isso, se manifestem, nos tragam a verdade. Nós somos São Paulinos mais do que qualquer jornalista. Não é verdade? Então não é possível um negócio desse acontecer. Não é normal isso, gente. Bom, vamos dar uma mudada de ares aqui nesse vídeo, porque isso aqui isso aqui é pra causar uma deprê, hein? Pelo amor de Deus. Eu nunca na minha vida eu vi um lance desse em qualquer lugar amador. O Júlio Casares, esses dias, ele tirando sarro, né, dando risadinha, ele falou assim, ó, não, com todo respeito, tem gente que não consegue nem gerir uma padaria, gerenciar uma padaria, uma sapataria. Como é que pode falar que seria bom num time de futebol? Então, Júlio Casares, você imagina numa padaria, numa sapataria, você tem um funcionário que pede as contas, que vai custar pra você 5 milhões se você demitir, você fala, não sai de graça, não. Na sexta. Aí na segunda você demite o cara e você deve 5 milhões pra ele. Imagina isso numa padaria, numa sapataria. Já pensou? É o que vocês estão fazendo com São Paulo. Se essa história se confirmar, precisamos ouvir vocês. Agora, se essa história se confirmar, vocês não são gestores, cara. Vocês não são nada. Vocês são o buraco infinito que o São Paulo está entrando. Vocês são a depreciação do São Paulo. Vocês são a vergonha do São Paulo. O Fluminense acaba de tirar o Al Hilal, que tirou o Manchester City do Mundial. Sabe o que isso quer dizer? Que o Fluminense aqui no Brasil nunca foi melhor que o São Paulo e nunca vai ser? Quer dizer que o São Paulo tinha a chance de ganhar esse Mundial aí. Mas vocês, em sei lá quantos anos de São Paulo, 5 anos já... 5 anos, assumiram em 2020, né, no comecinho, vocês estão há 5 anos no São Paulo, vocês não têm capacidade de ir acima do Fluminense e do Botafogo para disputar o Mundial desse aí, que nós tínhamos camisa. O Fluminense não tem camisa para ganhar, talvez, o Botafogo não tem, o Flamengo tem, mais ou menos, o Palmeiras não tem camisa para ganhar o Mundial, o São Paulo tem, e vocês estão depreciando, desgraçando o São Paulo, essa que é a verdade. Confirmado o pesadelo, Zubeldia e diretoria do São Paulo, essa corja unida para desgraçar, para acabar com o São Paulo, não quero usar termo feio, para acabar com o São Paulo, o Moreira, João Moreira, deu uma entrevista lá do Porto B, falando que estava muito descontente sim, que ele quis ir por Porto para ganhar minutos e que está ganhando muitos minutos, que o coração dele é São Paulo e que com o Zubeldia ele não teria chance. Foi atribuído na matéria, inclusive na entrevista, até aquele lance contra o Cruzeiro, que o Moreira sai machucado, o Zubeldia meio que não acredita. Então, é claro, depois disso ele usava Ferrarese de lateral, não tinha espaço pro Moreira, porque um apedeuta, um sem cérebro, um desmiolado, o pior técnico da história do São Paulo, o defendidinho da mídia aí, o Zubeldia, ele lógico que não ia usar o Moreira porque ele gosta de jogador ruim, ele gosta de tática ruim, ele é patético, ele é ridículo. E aí o Moreira foi embora pro Porto e hoje nós temos Cédric Soares. É isso que nós temos hoje. Cédric Soares, irmãozão. Tá bom ou não? E ó, é torcer pelo Cédric, viu? Porque se ele se machucar, já era. Aí não sei quem tem. Aí não me pergunte mais não. Não vem falar de Ângelo de 16 anos, de Mike machucado, de Igor Felisberto de 16, 17 anos também.
Porque isso aí você vai pegar pra encarar o Arrascaeta e o Bruno Henrique, não vai ganhar. Com moleque de 16 anos, né? Num time precário, da diretoria que não demite o Zubeldia, que pedindo demissão pra economizar 5 milhões, demite 2 e depois gastando 5 milhões. Então, assim, não, desculpa, cara. Essa história não pode ser confirmada. Essa história do Zubeldia, ela não pode ser assim. Eu vou ficar em cima disso, eu prometo pra vocês. Vou trazer aqui. Então, Moreira já chutou balde também, né? Tipo assim, eles tinham esse incapaz de técnico, claro que eu quis ir embora. Esse é o resumo nas entrelinhas, é o resumo implícito que dá pra entender sobre essa palhaçada, essa patifaria que o São Paulo entrou com esse argentino esquisito de tudo aí, esse técnico não ganhador, técnico com 18 anos de carreira sem título que despedaçou o São Paulo junto com o Belmonte, Casares, Rui Costa, Muricy, que fique claro, os caras que renovam com o Jandrei, entregam um contrato de 3 anos pro Jandrei ganhando uma bala e colocam o Jandrei todo dia nos videozinhos de treino. Os apaixonados pelo Jandrei. Bom, nós temos agora o técnico Crespo, que é uma excelente notícia, pelo menos isso, né? Agora o Crespo ele vai ter que driblar o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Botafogo, o Casares, o Belmonte, o Muricy, o Rui Costa, se ele quiser ganhar algo no São Paulo, né? A imprensa que deve estar com o botão duro aí porque demitiram o Zubeldia, né? Vai ter que driblar esses caras que vão vir pra criticar o Crespo. Então acho que o Crespo mais do que nunca vai precisar da gente. Mais do que nunca ele precisa de nós aqui agora, né? E o Crespo ele joga contra o time sub-20 do São Paulo, onde o Juan Dineno mete 3 caixas. Meteu 3 gols, coisa linda de ver, né? Ninguém viu o jogo, né? Claro, né? Mostrar um jogo treino do São Paulo, vai lá também, né? O que você quer ver? Jogo treino? Você quer ver um treino? Esquece. Não podem mostrar nada. Então, nas matérias que surgem, Dineno fez 3 gols. E que eu acho que é uma ótima. Caramba, nós temos aí, quem começou jogando? Jogou o André Silva e também o Luciano. Era o ataque do São Paulo, junto com o Oscar. O Pablo Maia perde a posição ali pro Marcos Antônio, como já era meio previsto. Então fica no time do São Paulo o Sabino, né? Então 3 zagueiros. Eu não entendi por que o Arboleda era banco, mas tem o Rafael, Cédric Soares, Ferrarese, Alan Franco, Sabino e Enzo. Marcos Antônio e Alisson. Aí vem na frente ali Oscar, Luciano e André. É o que tem. No segundo tempo, aí entram o Luan, volante, Rian Francisco, entra o Dineno e tal, e aí os caras detonam. Negruti jogou também, acho que vale a pena falar do Negruti aqui também, que é uma boa de falar. Mas assim, André Silva e Luciano, você que acompanha aqui o canal, falei ontem, antes de ontem, já falei, assim, ó, acho que o Rian Francisco vai ter chance, mas se eu tivesse que cravar hoje, né, vamos falar hoje acho que ele entra contra o Flamengo com o Luciano e também com o André Silva. É difícil algum técnico chegar e proporcionar tantas mudanças. Muitas mudanças não terão ali do nada, então o São Paulo ele deve realmente ter um Luciano e André Silva ali jogando no ataque, e aí tudo bem, né? Vamos torcer. O Luan, ele entra pra jogar também. Junto com o Negruti, Rian Francisco, Juan Dineno, e os caras, só o Dineno meteu 3 gols e que foi ótimo, né? Então agora nós temos que torcer para que esse elenco do São Paulo seja um elenco muito qualificado. O São Paulo, na busca por reforços, ele segue tentando ali se reforçar bastante. Só para você ter uma ideia, o São Paulo ele está buscando aí um meia, né, para ser um meia reserva do Oscar. O São Paulo busca um lateral direito e busca também um zagueiro. Essas são as contratações emergenciais do time do Tricolor. Muito se fala de um 4º reforço. Tá acompanhando? Olha no meu olho aqui. Vamos lá. Para o que você tá fazendo aí. Olha no meu olho. Zagueiro. Tá com 3 zagueiros, só tem 4 no elenco, falta pelo menos um zagueiro ali pra colocar um da base. Beleza? Um zagueiro. E um lateral direito. Isso é prioridade, porque lateral direita, Igor Vinícius foi embora, Moreira foi embora, Mike machucou, só tem o Cédric, pá, é óbvio, né? Não tem nem que ficar repetindo. É zagueiro sim que o São Paulo procura e também lateral direito. Dito isso tudo aí, o São Paulo também quer um meia reserva.
um meia reserva, meia titular, um meia ali pro lugar do Oscar, tá? Pra jogar com o Oscar, pra jogar no lugar do Lucas, pra ser o cara no lugar que vai sair o Oscar, vai entrar esse cara e não vai ter mais que ir buscar um meia. Qual que é o nome? Qual que é o nome desse cara? Não sei ainda. Ainda podemos ter esse nome ainda, mas não tem por enquanto. Agora, o São Paulo, aquela busca por um ponta, aquele ponta polivalente, aquele cara que joga na ponta esquerda, na ponta direita e coisa e tal, isso está ficando meio secundário no São Paulo. Pode aparecer uma oportunidade, pode surgir alguém, mas não é a prioridade do time do Tricolor hoje. Vamos lá, vamos fazer uma montagem rápida aqui. Nós temos o Biel com proposta que deve fechar com o Corinthians no momento em que o time de Portugal que detém o contrato com ele lá falou, não quero emprestar mais, eu quero só vender. E a venda para 45 milhões, o São Paulo tira o corpo fora de maneira assertiva, correta, e o Corinthians, que tá pouco endividado, né, paga pouco pro Depay, né, Coringão? Quer agora chegar e comprar. Eu quero que se lasque o Corinthians, eu quero que se lasque o Depay e o Biel, se for pra lá, também juntos. Não tô nem aí, quero mesmo que o Corinthians se endivide mais e acabe na Série B, C, D, que suma. E o São Paulo não pode mesmo pagar 45 milhões no Biel. Nunca pode. Então, quero que sejam felizes se ele for pra lá. Mas aqui fica pra gente o Ferreirinha e o Lucas Moura. Já cumpre ali a função. Crespo não pode chorar de nada. Né? O Crespo olha pro time e fala, tem Ferreirinha e Lucas Moura, não pode chorar de nada. E aí você tem o Lucas Ferreira e Henrique Carmo. 5 caras, 5 pra colocar nas pontas. E ainda pode usar um ponta só, um só, colocando o sistema de 3 zagueiros. Ou pode usar um ponta só e o outro ser um segundo atacante. Quem que nós temos de segundo atacante hoje? Lucas faz a função, ele é segundo atacante. Luciano faz a função, ele é segundo atacante. André Silva pode fazer a função, já jogou de segundo atacante e jogou muito bem. Então o São Paulo, ele tem que ter um olhar inteligente para um meia reserva. Qual que é esse meia que vai vir pro São Paulo? Não sei quem que é ainda, mas o São Paulo tem que trazer um meia pro Crespo. Os últimos nomes que surgiram foram, por exemplo, daquele Reinier, aquele que era do Flamengo, Real Madrid e tal, Reinier, e teve também o Lincoln. Esses nomes surgiram bem na pauta. Teve um Coronado, que já fechou com outro clube, né? Alguns nomes estão aí, Dybala. Vamos falar do Dybala no próximo. Vou apurar mais o Dybala. Hoje, eu diria pra vocês que um Reinier e um Lincoln talvez estejam até mais próximos do São Paulo do que pensar sei lá, agora não dá pra falar do Coronado que já fechou com algum time. Tem muitos nomes de meias que poderiam fechar pro São Paulo. O Reinier, você gostaria de ter ele por aqui? É uma opção. Mas sei lá também o que dá pra esperar desse São Paulo contratando meia. Vamos esperar, pode vir coisa boa por aí. Mas que esse meia vai chegar, vai sim. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!